Bem-vindos a mais uma aula de terça-feira. Nós estamos aqui hoje numa situação muito diferente, num cenário bem diferente. É uma das primeiras vezes que a gente tem uma convidada especial que teve ali um desafio há uns anos atrás. Nós temos a Nery com a gente, Nery Pereira, correto? Seu sobrenome? Sim, a Nery. Gente, a Nery ela é brasileira. Nasceu no Rio de Janeiro, mas ela já vive nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Ela tem duas filhas, duas menininhas, moça já, né? Agora é casada com o Paulo. E ela trouxe um testemunho muito precioso para a gente do milagre de Deus, da proteção divina. Ela passou por momentos difíceis, mas Deus restaurou ela tanto internamente como externamente. Antes da gente começar com a entrevista, porque eu sei que ela tem muitas informações boas que vão te ajudar muito, mesmo que você não tenha câncer, mas você sabe de alguém que está então desenvolvendo, ou que mesmo quer prevenir. A gente sempre fala que prevenir é melhor que remediar, né? Esse é o vídeo exatamente que você precisa assistir. Mas antes da gente começar, vamos fazer uma palavra de oração. Querido Deus, nós queremos te agradecer por esse privilégio que nós temos neste momento de estar entrevistando a Nery. O Senhor sabe de tudo que ela passou e também nós sabemos que o Senhor deu a vitória para ela e que nesses momentos que a sua presença possa estar conosco, que o Senhor abre nossa mente, o nosso coração e dê as palavras corretas para a Nery, para ela testemunhar do milagre que o Senhor fez na vida dela e que o Senhor está fazendo ainda. Dedicamos esses momentos a Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nery, querida, seja bem-vinda ao Mad Missionary, canal do YouTube, todos vocês também. Eu vou dar os momentos para ela, para a gente não enrolar muito aqui, porque o nosso tempo é curto e a gente não quer tomar muito do seu tempo também. Então, pode se apresentar, se você quiser já compartilhar a apresentação que você tem. Se senta em casa e os momentos são seus. Obrigada. Então, vou começar compartilhando aqui minha tela. Perfeito. Tá vendo? Oh, certinho? Abriu. Tá certinho. Como a Joyce falou, eu sim vim para os Estados Unidos já tem uns 30 anos. Estou sempre voltando ao Brasil, principalmente final de anos, tal, para ver minha família e tudo mais. Então já tem bastante tempo. E eu comecei cheguei aqui nos Estados Unidos, depois que aprendi um pouco inglês, eu fui trabalhar no hospital de Loma Linda. Os que não conhecem, né? O hospital de Loma Linda fica na Califórnia, e eu vivo, desde que cheguei, estou vivo aqui próximo a esse hospital. E comecei a trabalhar, fui trabalhar no departamento de cozinha, aqui que eles chamam também de cafeteria, né? E ajudando lá a preparar as bandejas dos pacientes e tudo mais. E aí eu comecei, voltando só um pouquinho atrás, eu sou adventista, mas não de berço. Eu aceitei o evangelho, aceitei a Jesus com 17 anos, e depois casei, com 23 anos vim para cá, então estava ainda aprendendo muita coisa. E aí, quando eu vim no hospital, que eles, para os pacientes, eles tinham uma dieta assim, que quase não havia alimentos animais, né, carne e tudo assim. Sim, tem alguns pacientes que eles podem, você dá uma listinha, se eles fazem a opção, nós servimos sim, mas para a maioria dos pacientes, se ele não pede, é uma dieta vegetariana, e para os funcionários também, na cafeteria e tudo mais. Então, aquilo me chamou a atenção, né? Eu já tinha ouvido falar um pouco da nossa igreja, mas nunca tinha me aprofundado muito, né? Aí, abrindo um parêntese aqui, então, eu não sou médica, não sou da parte de saúde, inclusive, eu trabalho agora no hospital na parte mais de administrativa, mas eu sou uma curiosa na parte de saúde. Começou por isso. Aí eu fiquei curiosa, então aí fui procurar saber um pouco mais, né, sobre isso, por quê e tudo. E aí deparei novamente com a nossa mensagem, né, a nossa mensagem de saúde, os livros de Ellen White, do Espírito de Profecia, e aquilo me foi chamando a atenção. E eu tinha, voltando aqui um pouco antes de chegar ali, eu tinha, na minha família, muitos problemas de saúde. E aconteceu que a minha avó, a mãe da minha mãe, ela, enquanto eu estava aqui nos Estados Unidos, ela teve um câncer de mama. E ela teve um câncer, e aí ela começou a fazer muitos tratamentos, fez quimioterapia,
retirou uma mama e tudo mais. Então, começou a fazer esses tratamentos bem agressivos, mas acabou falecendo. Ela tinha como uns 63, 64 anos. E aquilo me deixou meio assim, uau, querendo saber um pouco mais sobre isso. Então, eu comecei a estudar sobre câncer, especificamente, por causa disso da minha avó. Então, eu queria saber o que é câncer e tudo mais. E comecei a estudar, peguei livros, peguei muitos vídeos, documentários. Eu vou pular aqui só. Então, sobre câncer. E também, também sobre pressão alta que meus pais tinham, minha mãe, diabetes, todas essas coisas que minha família tinha. Especificamente também, como eu falei, sobre o câncer. E aí eu comecei a estudar sobre tudo isso. Sim, tem vários livros aqui, que aqui, né, nos Estados Unidos que eu fui, estava exposta, e também, claro, os livros da Ellen White, A Ciência do Bom Viver, ah, também conselhos sobre, como é que se fala em português? Conselhos sobre alimentação, né? Isso. Exato. Então, eu comecei assim, eu tenho muitos livros, eu comecei a me aprofundar muito nisso, e aí também a gente fez um curso aqui sobre questão de alimentação e tudo mais, aí eu comecei a falar, uau, temos que começar a modificar a nossa alimentação, né? Vamos começar por aí. Então, eu tive a oportunidade de ir diminuindo aos poucos. Então, eu comecei, olha, eu e minha família, né? Minhas crianças eram... bom, começou assim um pouco antes até da minha filha nascer. Aí, depois, tal que nasceu, então começamos a fazer assim, diminuindo, tiramos a carne vermelha, depois tiramos a carne branca, e por último ficou o peixe. Aí depois tiramos o peixe também. A questão dos derivados dos produtos animais, né? Leite e tudo mais. Tomávamos o leite integral e passamos para o leite semi-integral. Depois para o leite desnatado. Aí depois passamos para o leite de soja. Aí hoje em dia, né? Leite de arroz, leite de amêndoas, tem outros. Mas fomos assim, gradualmente, tirando aos pouquinhos. Agora, Nery, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que que você foi retirando isso? Ao ler todos esses livros, todos eles tinham mais ou menos o mesmo conceito que para curar câncer, você precisaria remover esses alimentos? Exatamente. Um que eu li dos primeiros foi o estudo da China, né? The China Study. Esse livro, então, esse médico passou tempo lá, estudou entre os chineses e tudo mais, e ele fez um teste cientificamente, né, falando com os ratos e tudo, e quando ele dava alimentos, carne para os animais com câncer, né, primeiro eles botavam as células cancerígenas, as células cancerígenas se proliferavam mais rapidamente, e com os outros que não, e aí, mesmo que ele colocasse as células cancerígenas, era bem mais lento. Então, ele fez um estudo que ele disse que é como que você ligasse e desligasse. Você podia ligar e desligar as células cancerígenas, né? A proliferação delas com a alimentação cárnea, a proteína cárnea, e não. Então, eu achei aquilo muito interessante. E depois desses outros, todos esses livros, também tudo batendo uma coisa com a outra. E nisso, então, como eu te falei, eu estava estudando mais sobre câncer, mas com isso eu aprendi várias outras coisas, não é só um câncer, para tudo. Então, a questão também assim, de pressão alta, porque eu estava assim, ó, minha família toda tem todo esse histórico, né? E se eu não me cuidar, quer dizer, pode acontecer tudo isso comigo também, né? Questão também de pressão alta, diabetes, tudo mais. Então, isso foi demonstrando isso. Aí tivemos, quando eu falei, como a gente não sentia nada e tal, tivemos a oportunidade fazendo essa transição assim bem tranquilamente e tudo mais. Quando as minhas filhas nasceram, elas nunca dei carne para elas, mas ainda como eu estava aprendendo, ainda dava leite, uns derivados de queijo e tudo, e depois elas crescendo mais, eu aprendendo, cada vez aprendendo mais e colocando em prática, aí fomos tirando como família, tirando tudo e tal. Mas minhas filhas, por exemplo, né, uma tem 28 hoje, a outra tem 25, nunca comeram carne de espécie alguma. A minha, para não dizer um pouquinho no Brasil que elas testaram peixe, assim, mas hoje em dia, até quando elas olham, como elas nunca não comeram, não faziam parte, elas ficam meio assustadas, assim, tal. O corpo já não, nem que elas queiram, por causa do hábito, né? Então, deixa eu passar um pouquinho mais aqui. Então eu falei, aí começamos, né, a aprender mais, comer mais
um alimento mais baseado em plantas, né, em verduras, tudo mais, tofu. Aí aprendemos mais sobre a proteína, que tipo de proteína, sem ser proteína animal. E assim foi. E fizemos esse programa aqui que tinha aqui na época, em Loma Linda, que é o TIP Program, que era um completo programa, né, para promover a saúde. E aí também com isso as pessoas perdiam peso, as pessoas controlavam a pressão, controlavam a diabetes e tudo mais. Muito bom esse programa também. Então tudo direcionando para isso, para um estilo de vida, né? E aí, como eu falei, aí eu encontrei esse documentário que se chama A Verdade sobre o Câncer. Tudo que é envolvido, sobre isso, e isso foi me abrindo outros caminhos. Por isso, assim, eu digo então que Deus, como se Deus estava me preparando, sabe? Eu aprendendo aquilo tudo ali com a intenção de que, ok, né, para também aprender para mim e para passar para outras pessoas. Esse era o meu intento, né? Então, aqui então, também sobre eles. Aí me chegou aqui é o Chris Beat Cancer, é um programa que esse rapaz tem, o Chris. Ele também teve um câncer de cólon, né? Estágio 3, ele tinha 24, 23 anos naquela época. Então, ele sem ter muita informação, mas chegaram vários livros para ele, e, e ele decidiu, então, só fez a cirurgia, ele não fez quimioterapia nem nada disso, fez todos os tratamentos naturais, e Deus, e ele é um cristão também, ele colocou a fé dele muito importante, foi muito importante nesse programa, e ele foi curado, e nisso ele montou esse programa aí, que ele faz muita entrevista com pessoas que sobreviveram o câncer e optaram, mesmo de repente fazendo junto o tratamento convencional, que é quimioterapia e tudo mais, fazendo junto o tratamento natural, ou então totalmente o tratamento natural. Então, é muito bom, porque tem muitos testemunhos. E testemunho é importante, né? Testemunho anima a gente. Por isso que Jesus diz, né? Ide a todo mundo e pregai o evangelho. Dá o testemunho, né? Que Jesus fez na sua vida. Isso anima outras pessoas, né? Isso traz força e a pessoa quer aprender mais, quer ver, uau, eu quero ver o que tem nesse, né? Tão maravilhoso nisso, que agora você tem essa esperança. É a mesma coisa também com a nossa vida, a nossa saúde também. O que Deus faz na nossa vida, a gente quer passar para outros também e ajudar outros também. Então, aqui falo dos testemunhos, né? Foi muito importante para mim, eu ouvindo todos esses testemunhos. Aí aconteceu, em 2019, eu, em casa, eu me palpando assim, eu senti, assim, perto do meu, né, aqui no meu sutiã, assim, uma bolinha pequenininha, parecia assim uma ervilha, durinha e tal. Eu falei, uau, estranho. Eu mostrei ao meu esposo, falei, uau, estranho isso. Falei, é bom a gente checar. Aí eu fui no médico, aí fui checar, aí a médica falou assim, vamos fez uma ultrassonografia, eu gostaria de fazer uma biópsia e tal. Aí falou assim, mas só que eu estava para ir para o Brasil, isso foi finalzinho de 2018. Aí fui ao Brasil em dezembro, ela falou, então vamos marcar para em janeiro, assim que você chegar aqui. Estava bem pequenininho e tal. Então tá bom, aí eu já me veio tudo na mente. Lembra que eu já estava estudando sobre isso, então eu falei, uau, vou fazer o seguinte, antes, enquanto estávamos fazendo os exames, eu já comecei muitas coisas já estava colocando em prática, né? Eu te falei, tal, aí agora eu já tinha tirado todo o produto animal, a minha alimentação era baseada em plantas e tudo mais, já estava fazendo exercício, os 8 remédios naturais que a gente aprende, né? Através ah, da Bíblia e através do Espírito de Profecia, então já estava fazendo muita coisa. Mas aí eu falei, ok, eu já tinha diminuído, eu quase não comia muito açúcar, mas aí eu falei assim, enquanto eu estou fazendo esses exames e tudo mais, eu vou tirar todo o açúcar. Resolvi tirar todo o açúcar. Por quê? Porque eu aprendi também que as células cancerígenas se alimentam do açúcar, né? Principalmente o açúcar refinado. Então, tirei tudo, só não tirei as frutas. Os açúcares naturais da fruta eu não tirei. Nunca deixei de comer fruta. Comer fruta, fruta. Mas as frutas secas, eu dei uma parada também. Tâmaras, passa, essas coisas assim, eu parei. Por um tempo, eu falei, deixa eu ver como é que vai ser o resultado e tudo. E já comecei já com muitos sucos e comecei já a incrementar mais comidas cruas na minha dieta.
Isso me levou um mês e tal, eu fazendo exames, e tudo mais. E aí quiseram fazer uma biópsia, e fizeram uma biópsia, e aí veio o resultado. Numa sexta-feira, perto do pôr do sol, a médica me liga. E quando uma médica liga para você, você já fica. Não foi a secretária, não mandou não sei quem, mandou, a médica, a própria médica, que é doutora so and so, chegou o resultado, não é muito favorável, deu positivo, câncer, e eu já marquei de uma consulta com você com o cirurgião daqui a 5 dias, e tal, e vamos logo nisso. Aí eu fiquei meio assim. E depois, né, ela não falou exatamente qual o estágio, tudo, só falou que era câncer, e quando cheguei lá, no médico, ele me deu, né, o diagnóstico total, um carcinoma, é um triplo negativo, para aqueles que não entendem muito sobre o câncer de mama, esse é um dos mais agressivos. Estava estágio 1, por causa do tamanho, mas é o grau 3, porque é um que se desenvolve muito rápido, cresce muito rápido. Então, o que eu fiz? Eu me ajoelhei com meu esposo, estávamos só nós dois, nos ajoelhamos, choramos, e falei assim, uau, agora, uau, é a nossa vez, né, de enfrentarmos isso aqui, colocamos nas mãos de Deus, oramos, e aí fomos ao médico, né, ao cirurgião. Chegou lá, ele já sentou comigo e já falou comigo, meu esposo, olha, esse é um câncer muito agressivo, o procedimento podemos fazer de duas maneiras. Fazer primeiro já retirar a mama, não era nem tirar o tumor, era retirar a mama. E para você, de repente, para prevenir e tal, muitos fazem, é uma opção que você tem, já retirar as duas mamas, fazer uma mastectomia, né, nas duas mamas. E depois seria a quimioterapia e depois a radioterapia, e ouvindo aquilo tudo. Mas a minha mente, eu já vinha estudando sobre isso, né? Então, já tinha mais ou menos um mapa, assim, um caminho mais ou menos a seguir, que não era aquele. Aí eu falei o seguinte, tá, mas a princípio na minha mente não está fazendo nada disso agora. Ele falou, não, mas não tem outra opção. A opção é só esse e tal. Eu falei, ok, me dá um tempo, eu saí dali e tal. Aí marquei com outro médico, que era inclusive o chefe dele. Aí cheguei lá uns dias depois com esse outro médico, ele falou a mesma coisa. Ele falou: olha, meu colega de trabalho disse exatamente o procedimento que tem que ser feito, mas eu estou aqui para fazer o que você sentir mais confortável, você é paciente. Então eu falei: então esse vai ser o meu médico. Ele me deu essa abertura, né, para me ouvir, ele, né, ouvir o que eu penso, o que eu sinto mais confortável, tudo mais, e saber, e pelo que eu falava, que eu tinha algum conhecimento, enfim. Então tá. Então eu falei, ok, vamos ver. Falei, eu preciso de um tempo, eu não vou fazer nada agora. E a minha intenção seria, se eu fizesse alguma coisa, seria só a cirurgia, mas não mastectomia, seria só para a retirada do tumor. Ok. Então, aqui está falando um pouco mais aqui, né, sobre o que eles determinam como é, né, o grau da agressividade. Então, eu falei, era grau 3, isso, porque ele cresce muito rápido, esse tipo de câncer. Então, uau, eu falei, Senhor, agora, né? Então, é para continuar fazendo o que eu estava fazendo, já que eu estava aprendendo, mas agora com mais intensidade. Agora tinha que ser a coisa, né? Entrar de cabeça, assim. E aí, então, como eu falei, o tratamento era esse, então eu falei, eu vou passar por enquanto, eu preciso, né, parar e pensar. Por quê? O que é que acontece? O sistema já está convencional, já é um sistema que eles já têm assim, já está programado. Não procuraram saber, né, qual é a sua alimentação, o que você faz, né? E, Na assim, realidade, Nery, já existe um protocolo, né? O uhum, paciente chega, deu aquele diagnóstico, ó, é isso, 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 isso. É isso que ele tem que fazer, é um protocolo e não querem saber ao redor. É isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por algum momento passou na sua cabeça talvez fazer os dois, a quimioterapia, junto com o tratamento natural, ou não era opção para você? não. Não, eu vou te dizer, se eu não tivesse me preparado, como eu falei, eu achei que foi uma preparação de Deus para mim, foi um presente de Deus. Todas as informações que eu já tinha e tudo mais, talvez eu até ia, porque assim, quando você não tem conhecimento, lhe falta conhecimento, você
você está Fica muito com medo. vulnerável. Porque primeiro, aquela sensação, aquela coisa que me deu aquele negócio, uau, aquilo, de um diagnóstico assim, eu não era, não estava isenta. Me deu aquele baque, a mim e meu esposo, por mais que eu tinha todo o conhecimento, me deu aquele baque. E aí, se eu não tinha nenhum conhecimento, eu vou, ok, não, o que tem que fazer? E normalmente a pressão é assim, olha, era para ontem. Já marcam, já, olha, a quimioterapia, engraçado, outros tratamentos e tudo mais que realmente a gente precisaria, né, com uma coisa mais urgente, bota a gente na fila para o mês seguinte, daqui a 2 meses, mas esse tipo assim ó, semana que vem, já estou na segunda-feira, tá? Falei, não, peraí, eu preciso. Isso, dá um tempo. Esse, então, só realmente se é um câncer, tipo assim, de repente, não, tá tipo assim no seu pulmão, alguma coisa, você não pode respirar, algum tá um tumor muito grande, alguma coisa assim, que tá realmente arriscando a sua vida. Se você não fizer em 2 dias, você. Mas se não, você tem tempo. Essas células cancerígenas não me apareceram ontem. Me apareceram um mês antes. Toma um tempo para chegar naquele tamanho, mesmo que estava pequeno, mas tomou um tempo para chegar ali. Então, você tem tempo, sim, de parar, pensar, analisar, conversa com o médico, conversa com outro, conversa com outras pessoas que estiveram. Aqui, para os que estão me ouvindo hoje, vocês estão tendo a oportunidade agora. Ou se você está passando por isso, se você não passou ainda, se você não, né? Espero que não passe, mas se um dia passar, então você já está pegando muita informação agora, você já pode se educar desde já. Eu penso também que já é uma bênção de Deus que se você está assistindo isso agora, de repente tem um familiar seu, ou você está passando por isso, as informações que você está vendo agora, que existe, né? Então há tempo para isso. Tá, aí o que foi que aconteceu? As minhas filhas estavam no Alabama. Sim, eu moro na Califórnia, minhas filhas, as duas estavam fazendo universidade, no Tennessee. No Tennessee. E eu precisava ir lá falar com elas sabiam que eu estava fazendo esses exames e tudo, mas eu não queria falar por telefone como a médica falou para mim. Eu falei, não, eu tenho que ir lá, né? Então, assim que eu falei com aquele médico, arrumamos uma passagem rapidinho, estamos indo aí, vamos fazer uma visitinha a vocês e tal, não sei o quê. Elas ficaram meio assim, desconfiadas, mas fomos, chegamos lá na sexta-feira. Aí fui falar com elas, e aí sim, choraram muito, ficaram bem, sabe? Assim, mãe, e agora? Não sei o que. Eu falei, não, calma, calma, que está tudo nas mãos de Deus, vamos continuar seguindo os planos de Deus. Aí o que eu precisava? Como eu vivo em uma. Então, aqui em Loma Linda, né? Tem muitos médicos, tem muitos enfermeiros, eu conheço muita gente também, então. Eu achei que eu ia ser pressionada a seguir um tratamento convencional somente. Eu me achei assim porque, né, tem muita tecnologia e tudo mais. Então, eu precisava de um tempo para mim, eu precisava sair dessa área aqui. Então, eu fui lá encontrar com as minhas filhas e nós temos muitas clínicas né, naturalistas. Bom, agora tem mais, né? Naquela época não tinha nem tanto. E eu procurei uma perto lá de onde elas estavam estudando. Eu falei que eu preciso de tal, né? De um tempo, tipo assim, para minha mente. Então, eu liguei para eles. Primeiro, eu liguei para uma outra clínica e aí, quando eu falei por telefone, mais ou menos, o meu diagnóstico, a pessoa, inclusive, quando eu falei lá com a pessoa ficou meio assim, meio assustada com o meu diagnóstico. Olha, tá, eu não sei, não tenho certeza. Então, eu falei, bom, então eu fechei esse canal. Se não tem certeza, então não quero falar com ninguém que não tenha certeza, que não tenha uma esperança e que não tenha, sabe, que não creia nos princípios que eu aprendi. Então, eu liguei para essa clínica UT Pine, de lá mesmo, do Tennessee, de onde as minhas filhas estavam, e essa clínica fica no Alabama, ficam 3 horas onde minhas filhas estavam na escola. Eu liguei para eles, uma moça que me atendeu, nossa, mas ela é uma pessoa tão cristã, primeiro orou comigo, falou, sim, Nery, se é da vontade de Deus, sim, tem cura, assim, sim, Deus vai usar, assim, os tratamentos dele, me animou tanto, me deu uma animação, eu falei, tá, quando é que vocês têm um negócio? Né, daqui a uma semana, vai ter um programa de 15 dias. Aí aquilo me deu assim, porque eu precisava isso, de ouvir de pessoas assim, animadas e pessoas que creiam. Louvado seja Deus por pessoas assim, né? Que dão Isso. uma animação para a gente. Tem esperança, não é? Exato. Então, eu falei, ai, pessoas cristãs, ela orou comigo. Eu falei, gente, aí já me abriu a porta. Eu fiquei no colégio das minhas meninas, meu esposo voltou para a Califórnia. Eu falei, não, aí já liguei para o meu chefe, avisei meu chefe, eu falei, ó, vou ficar por aqui, porque eu vou fazer e tal esse programa, é um programa de 15 dias.
Aí uma amiga, essa minha amiga, que me levou lá e tal, nesse programa e tudo mais. Aí quando eu cheguei lá, aí o médico que ficou sendo meu médico lá, ele falou: "Ah, tá, Nery, tudo bem, vamos começar a fazer aqui os programas". Interessante que os programas lá eram as coisas tão simples, tudo que eu podia fazer em casa, mas eu te falei, mas eu precisava, a minha mente tinha que estar fora, sabe? E eu precisava conversar com pessoas assim que me animassem. Aí ele foi, me deu todo o programa lá, como tinha assim, muitas coisas eu já estava fazendo. Como então? Ah, lá é uma dieta completamente vegetariana. Eu não tive problema com isso. Tinha pessoas, outros pacientes lá que eram novos, para eles elas estavam assim: "Oh, mãe, o quê? Ai, eu não posso comer carne, eu não posso o que isso? Ai, eu tenho que tomar mais suco, eu tenho que fazer mais isso". Então, para eles já estava assim, né, eles tinham que se adaptar. Eu, graças a Deus, eu já estava já nesse caminho. Então, isso foi uma ajuda tremenda. Outra coisa, esse médico, ele falou para mim, olhando o meu papel, falou assim: "Nery, eu sou médico aqui nessa clínica já há 6 anos. Você é a pessoa mais saudável que já chegou até aqui, nesses 6 anos. Então, eu não estou entendendo porque esse diagnóstico. Se não fosse esse diagnóstico aqui, eu nunca, olhando para você e tudo, eu nunca diria que você tinha, né, que você estava com esse problema, com câncer". Ele falou: "Vamos tentar ver o que aconteceu e tal, mas de repente, mesmo se a gente nunca descobriu o que realmente aconteceu, mas vamos usar os métodos de Deus". E ele sempre me lembrando, ele falou: "Olha, mas esses métodos de Deus é o que Deus escolheu para a gente usar, mas não é o que cura, ok? Quem cura é Deus". Porque ele falou: "Se de repente não for nos planos de Deus que você seja curada, você não vai ser curada, mas se for nos planos dele, ele vai usar esses métodos". Ele deixou isso bem claro assim, e me fez entender, porque a gente não pode colocar fé só nessas coisas. A fé é em Deus, porque Deus é o que dá a vida, é o que tira a vida, é Deus que promove, é o que Deus te dá saúde. Então, aí aquilo ficou assim na minha mente. Aí, o interessante, então, as pessoas, eu estava pensando até, né? Oh, as pessoas, então, eu já estava vindo há um tempo já, né? Fazendo, colocando os 8 remédios naturais. E agora, eu ficava preocupada, o que as pessoas iam pensar? Tá vendo? Botou os remédios naturais, não adiantou nada, tá com câncer. Na minha mente vem isso. O inimigo botava também isso na minha mente, né? Então, tá. Eu falei, uau, mas sabe o que que aconteceu lá? Muitas pessoas lá não podiam fazer todos os tratamentos, mesmo naturais, porque elas tinham outras doenças que impediam de fazer. Era pressão muito alta, era o diabetes, era não sei o que, colesterol, então muitas coisas. Eu podia fazer qualquer coisa que eles falavam, né, vamos fazer isso, fazer. Era caminhada, era não sei o quê, era isso, era pegar sol, era fazer uns outros tratamentos que eu vou mostrar aqui. Tudo eu podia fazer porque o meu corpo já estava como, assim, estava preparado para fazer qualquer coisa. Então, aí um dos alimentos que eu falei, então eu comia muita coisa ah, crua também, eles davam coisas cozidas também, muitas coisas cruas. Aí eu fazia ginástica, você sabe que esse bouncing, né? Como se chama? É o não é trampolim, mas não é trampolim, como é cama elástica, Cama correto? elástica, yeah, ok. Então, isso aí eu aprendi que é muito bom a gente fazer isso, porque os nossos lymph nodes, assim, eles são como bombinhas, né? Que quando a gente está fazendo exercício, está fazendo esse movimento, ele ajuda na desintoxicação do corpo. O sistema Então, lá eles tinham. linfático, né? Linfático, sistema linfático, isso. Então tá. Então eles tinham lá. Aí depois eu acabei comprando para casa. Eu tenho aqui. Aí de vez em quando eu boto ali fora, até pulando e tal. Então faz muito bem. Aprendi isso. Então, a alimentação, então eu não tive problema com a alimentação porque eu já estava acostumada, né? Aí só assim, aumentou Quanto mais. tempo você ficava nessa cama elástica? O que que você Não, recomenda para as pessoas que estão escutando a gente? tá. Não, de repente 10 minutos, até qualquer tempo que você ficar, você pode ficar nem que for 5 minutinhos, mas se você puder ficar para você suar, né? Para você dar uma suadinha, melhor, porque quanto mais você suar, você está eliminando toxinas, né? O suar é bom. Seria bem legal se você pudesse até 5 minutos, 3 vezes ao dia, divide aí em 3 Uhum, vezes. uhum. Seria ideal, né? Porque às vezes ficar ali 15 minutos Yeah. pulando é cansativo. Mas se você dividir em 3 etapas, perfeito. Ótimo. E botar do lado de fora também, se você tiver essa oportunidade, às vezes eu boto aqui no meu quintal. Você está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Está respirando um ar mais puro,
De repente, você está pegando um solzinho, que é a vitamina D, né? E tá fazendo exercício. Então, é ótimo. Então esse aí para mim foi novo lá. Eu não conhecia. É fazer um tratamento de febre. O que eles faziam? Eles me botavam na água quente. Tinha uma menina lá que me ajudava, né? Ela era treinada para isso. Eu não fazia sozinha, tá? Um dia era só água quente. Esse dia ela botou charcoal. Charcoal é É carvão. carvão vegetal, né? Sim. Pó do carvão vegetal. Isso. Por quê? Porque ele é muito bom também para tirar toxinas do corpo, tá? Então, ela me botava deitada lá no mais quente possível. Ela estava sempre checando a minha temperatura, o máximo que eu pudesse aguentar de quente. Eu ficava deitada lá uns 20 minutos. E ela botava mais água quente, estava esfriando um pouco. E aí, para subir a minha temperatura, era para que o meu corpo produzisse uma febre, né? Por quê? Porque quando seu corpo está com febre, aí os glóbulos brancos, né, e tudo do teu corpo começa a lutar, né? Porque, tem uma infecção, alguma coisa assim. Então, aí quando ele vai matando tudo quanto é tipo de infecção, e também ah, as células cancerígenas também. Então, eu ficava ali, aí depois, quando terminava, eu ficava em pé, ela me dava uma ducha de banho, água fria. Mas nisso, enquanto eu estava assim, ela botava também um pano gelado aqui, tá vendo? Dava um negocinho assim, gelado na minha cabeça com gelo e tudo, E aqui para você ficar mais fria tomava aqui. bastante água também, né? Isso, olha meus copinhos. Bebendo aguinha também para ficar hidratando. Assim, os cuidados que ela tinha, né? E aí depois ela ia, aí me enrolava assim em um lençol e eu ia para a cama. E ela me botava um cobertor assim, e eu ficava, ela falando, né, relaxa, se você puder dormir, dorme, pelo menos 30 minutos a uma hora, fica aí, e se suar, melhor ainda. Aí depois eu tomava um banho e tal. Fazia uma vez por dia, 5 vezes na semana. Aí depois eu fui para casa, eu continuei fazendo isso, porque aqui a gente tem banheira, né? Nos banheiros aqui das casas. Aí, mas eu não fazia sozinha, eu esperava meu esposo chegar em casa. Nunca fazia sozinha, tá? Porque de repente você se sente meio assim, sua pressão pode baixar muito e tudo mais. Eu fazia. E às vezes não botava esse carvão, botava só água e botava umas gotinhas de óleo essencial. Às vezes botava de hortelã, né, de menta, às vezes botava de lavanda, Lavanda, né? Mas lavanda, esse tratamento é muito bom, Nery, excelente. Para as pessoas que estão ouvindo agora, se você tiver a oportunidade de fazer isso, faça, mas não faça sozinho. Você precisa de alguém estar ali ao seu lado, tá bom? Porque o corpo uhum. relaxa bastante, pode ser que você esteja transpirando ali, a pressão pode abaixar e você pode ficar super tonta também. Então, faça com alguém que tenha experiência, mas esse tratamento é top, viu? Para todo canto é tipo de inflamação. Isso. E caso você não tenha não tem banheiro e tal. Você sabe que tem uns que fazem até tipo, sabe, uns latões, uma coisa assim, tal, que você pode ficar o seu corpo todo, bota uma cadeirinha, desde que você possa ficar com água até aqui. Tem pessoas que fazem assim. Ou então, se você não tiver de tudo, é o tratamento do banho, né? Do chuveiro. Bota água bem quente, o máximo que você puder, né? Assim, você ficar uns 3 minutos, 2, 3 minutos, depois uns 30 segundos, água fria. Aí eu também fazia isso em casa. Fazia assim umas 2, 3 vezes. Aí depois também. Aí depois daquilo eu relaxava e ia para a cama. Aí me cobria e tudo, botava uma meia, né? Nas extremidades. Então, isso é muito bom. Muito bom. Então, assim, algumas pessoas não podiam fazer, devido a alguns problemas. Então, se você tinha uma diabetes muito forte, né? Porque de repente você não sentia tanto a temperatura, aí você podia se queimar, ou de repente sua pressão estava muito alta, não estava controlada ainda. Então, por isso que eu digo, de qualquer maneira, os outros remédios naturais, quando a gente começa a colocar e a gente vai fazendo as mudanças necessárias, é sempre bom, não tem negativo, não é nada negativo. Então, sempre vai te ajudar uma coisa e outra, e como eu te falei, então, ali eu estava bem para fazer todos esses tratamentos. Outra coisa lá que eles ajudavam a gente era dar aula de nutrição. Como cozinhar, entendeu? E aí davam receita, como fazer um bom pão, como fazer uma boa salada. E aí, o bom que motivava, por quê, gente? Nós temos que tomar as rédeas da nossa saúde. A gente não pode só esperar que as pessoas façam. Então, o problema, às vezes, do médico, que nós fomos treinados mentalmente para isso.
Ah, estou com um problema, vou lá no médico. O que ele disser, eu faço. Se ele não disser nada, eu não faço nada o que ele não falou. Então, é o remédio, tá bom. Não pode ser assim. Você tem que ver, tá? O que eu posso fazer para ajudar o meu corpo? O que que eu, né? O que que eu posso fazer e tal para facilitar para o meu corpo? Porque Deus colocou um sistema em nosso corpo, um mecanismo de reagir a muitas coisas, né? Por exemplo, você corta o dedinho aqui, se você não ficar, se você logo limpar o dedinho e tudo mais e cuidar, você vai ver que ele vai sarar. Esses dias minha filha cortou o dedo que estava uma faca muito amolada. Uau! E aí, sabe que o marido dela, então, que é médico, pegou o pedacinho do dedinho dela, botou de volta ali, enrolou o negócio e tal. E agora, então, tem umas 2 semanas, então, ela está maravilhada. Como que tá, né? Começou a se conectar de novo e tudo mais. E falei, uau, e como, né, Deus fez o nosso corpo assim, mas nós temos que dar, se ela não fizesse nada, continuasse, né, não cuidasse, ou deixasse entrar coisas ali, aí não tem como, né? Então, nós temos que dar os, como é que Na fala? realidade, é o que você está falando, né? Das ferramentas apropriadas Experimento. para o nosso. Deus criou perfeito, ele sabe. A gente precisa dar o combustível correto, fazer o que é correto para o carro poder andar corretamente, né? Então, é nutrir, seguir as leis da saúde direitinho, para o seu corpo poder ter força para combater esses vírus, bactérias, inflamação, o que está incomodando dentro de você. Verdade. Porque então, aquilo que e a gente faz, e porque tem muitas coisas que a gente não tem controle, né? Por exemplo, mas o ar está poluído, não sei. Ok, isso a gente não tem controle. Se a gente puder, ok, vai para um lugar que você possa respirar melhor, que tenha mais árvores, que tenha tudo. Mas quando a gente pode controlar, muitas coisas a gente não pode. Então a gente faz o nosso melhor, né? E Deus abençoa. Aí tá, então muitos chás também nos ensinaram a fazer lá, muitos chás amargos, sabe? Eu nunca fui muito de chá, não. Aí, quer dizer, lá eu tive que aprender e chá amargo. Aí eles ensinavam a gente. Então, depois, tá vendo? O pessoal, todo mundo lá, a gente tinha uma horazinha, 2 vezes a gente fazia a cada 2 dias. Nós íamos lá e preparávamos os nossos chá. Então, dependendo do seu diagnóstico, o meu era alguns desses aqui e tinha outro. Eu tinha que tomar 2 copos de chás amargos pela manhã e 2 à tarde. Então, eu preparava, aí depois botava nos vidros fechadinhos e deixava na geladeira. Aí dava para 2 dias, aí depois eu tinha que refazer de novo. E ficava assim. Então, não tinha as pessoas que ficavam fazendo para a gente, servindo a gente, não. Cada um fazia o seu. Por quê? Porque depois você vai para casa, você vai continuar fazendo. E é importante para você que você está fazendo alguma coisa. Então, você vai se empenhar mais, sabe? Uau, então eu posso fazer uma coisa, não é só você ficar deitado. Ok, não, façam para mim. Não, vem trazer para mim. Não, você faz parte do programa. Então, depois eu vim para casa, aí depois encomendei mais. E lá também eles vendiam alguns, e depois encomendei até pelo Amazon, tudo. Eu fiquei fazendo durante 6 meses, já, e depois parei. Por quê? Porque também você tem que parar, não vai ficar o resto da vida fazendo a mesma coisa. E depois eu troquei por outros completamente diferentes, porque seu corpo também depois acostuma muito. Aí é bom depois depois 6 meses, eu fui para outros que eu aprendi também. Mas esses aqui foram essenciais. Esse aqui, botava a gente para trabalhar na horta, gente. Tá ouvindo a gente cantando? Aí, por quê? Eles deixavam umas coisinhas para a gente tirar, para a gente preparar, porque lidar com a terra faz parte do tratamento de Deus. Por quê? Porque a gente estava ao ar livre, estava respirando bom ar, e a gente estava lidando com a terra. Você sabe que nós fomos formados da terra, né? Do pó da terra. Então, essa conexão que hoje em dia a gente perdeu muito, né? Que a gente está muito só em coisa em concreto, só em tapete, e coisa assim, a gente perdeu isso. E isso eu aprendi mais. O quanto a gente puder andar descalço, melhor ainda. Andar descalço na terra, andar descalço na grama, na areia da praia, sabe? A gente precisa disso. A gente, de repente, fica muito com chinelo, sapato. Isso aí, quando chega em casa, por exemplo, aqui eles usam muito tapete. Aí tem muito tapete, entendeu? Aí a gente precisa dessa conexão. E faz bem. Então, botava a gente lá para trabalhar assim na horta. E caminhada, gente. O exercício, né? Olha, esses 8 remédios naturais lá era tremendo. Eu, como já estava antes, isso eu já tinha botado em prática, eu estava treinando
para uma maratona aqui que a gente faz, ia ser minha primeira maratona, mas não é a gente ficar correndo o tempo todo, assim, era uma maratona que eles treinam a gente aqui em Loma Linda, você corre, o meu grupo a gente corria 3 minutos, caminhava 2. Corria 3, mas a gente ia fazer a maratona de Los Angeles, mas eu tive que dar uma parada naquele ano, por quê? Porque eu, né, para parar para fazer os meus tratamentos e tudo, e como eu comecei, então, a comer muita coisa crua e tal, eu estava perdendo peso, né, bastante peso, e aí eu não queria, se eu corresse, eu ia perder mais peso mais rápido, né, então eu só caminhava, mas a gente caminhava todo dia, principalmente depois das, das refeições. Caminhada digestiva, né? De 10 minutos. Uhum. 10 a 15 minutos. E ao ar livre, assim, não era correndo, não era. Essa outra você podia fazer em outros momentos, mas depois da refeição era caminhada digestiva. Yeah. Uhum. Muito bom. E aí também davam aulas para gente, tal, como fazer tratamentos naturais lá naquele lugar, né? Então isso, quando se você não tinha banheira, como fazer aquele tratamento de uns lençóis, né? Eu esqueci como é que fala o nome e tal, lençóis molhados, tudo para fazer você suar também. E cataplasma também, ensinava a gente a fazer cataplasma para colocar nos tumores, né? Ou alguma outra coisa, odores de juntas, essas coisas assim, com carvão, com argila. Não, muito bom. Então era assim, você não ficava, não era, você não estava numa clínica paciente só deitado e só esperando remédio, só esperando. Não, você era ativo em tudo e era também educacional, né? Então você aprendia muita coisa, e conversava um com o outro e orações, né? A gente também tinha a parte espiritual lá, muito bom, tudo fazia parte. Isso aí, então, a parte espiritual, né? Que fala em Tiago, fala, né? Se há alguém, né, que está doente entre vocês, chama os presbíteros da igreja, que façam uma oração. Então, eles falavam, olha, isso assim, mas ele falou, se alguém aqui tiver vontade, por favor, fala. Eles não falavam o que a gente tinha que fazer. Então, eu pedia unção. Então, muitos pensam, unção, porque está morrendo, unção. Gente, não, ali não fala, né? Na passagem não fala, se você estiver morrendo já, né? Não, a unção é para qualquer momento. Ele fala, se você está doente. Então, eu pedi a unção, que é tipo assim, a unção é para você fazer uma entrega total a Deus. Senhor, é a tua vontade na minha vida. Sim, eu quero viver, eu quero que o Senhor me cure, mas se por acaso esses não são os teus planos para esse momento, Senhor, que eu aceite esse plano. É para eu aceitar na minha vida e ter paz com Deus. Então, nossa, isso faz parte também da, da saúde, sabe? Da cura. A cura espiritual, você com Deus. Então, foi muito bom. Eu fiz isso, eu avisei meu pessoal aqui de casa: olha, vai ser tal dia, tal hora. Aí vocês se preparem espiritualmente, orem. E só eu lá, com uns 2 ou 3 eram anciões e um pastor aposentado, e fizemos isso. E foi muito bom. Eu agradeço muito a Deus por isso. E ok. Aí isso se passaram então, isso foi final de janeiro, então, comecei de fevereiro que me deram o diagnóstico, então, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Se passaram 6 meses, ok, depois já tinha ido para casa, fazendo todo aqueles tratamentos em casa, continuei fazendo. Aí então, eu te falei, né, o meu tumor, esse câncer, ele era agressivo, então ele aumentava, mas até que em 6 meses ele não aumentou muito, aumentou um pouco. Aí eu estava ainda na dúvida, eu faço a cirurgia ou não faço, só de remover isso? Eu ainda tinha em dúvida, porque eu já tinha visto muitas pessoas, testemunhos, que aí o tumor foi diminuindo, diminuindo e desapareceu. Mas como o meu caso era de um tumor muito agressivo, ele crescia rápido, embora ele não estava crescendo rápido devido a tudo que eu estava fazendo, aí meu esposo conversando comigo, falou, Nery, que tal de repente só tirar só esse tumor e você continua fazendo todos os tratamentos naturais? E eu conversei com 2 médicos, é um chinês aqui de Loma Linda, ele já estava aposentado. Ele, inclusive, tem um livro dele que fala sobre combate de câncer com as plantas. E quando eu conversei com ele, ele falou: Nery, você está fazendo tudo certinho. Mas aí, nesse tumorzinho, estão muitas células acumuladas aí. Então, o seu corpo está combatendo coisa. Mas só que aí, se você, assim, vai levar mais tempo, porque esse aí está um acúmulo, assim. Ele falou: se eu daria o conselho, se você retirar esse tumor, aí o que você está continuando a fazer o seu corpo vai combater qualquer outra células cancerígenas que estiver no teu corpo e vai ser mais rápido a recuperação. Então eu falei, e foi um outro amigo meu também me deu
essa sugestão, então conversei com meu esposo, falei: "Ok, então vou só retirar esse tumor, não vou fazer nada das outras, não vou fazer quimo, não vou fazer mastectomia, não vou fazer nada". Aí fui lá marcar e tal, né, em Loma Linda mesmo. Aí fui de manhã cedinho, de manhã, às 8, 9 horas, e depois só fiquei até umas 3 horas e meu esposo foi lá me buscar e tal. É, não precisei ficar internada nem nada. Aí ele retirou. E aí, o médico foi e me passou, fez uma, né, corte, assim, aqui abaixo do meu seio e retirou. Ele foi e me deu vários medicamentos, falou: "Nery, você provavelmente vai sentir muita dor aí e tal", e ele tem um cortezinho abaixo da minha axila, que ele queria achar um lymph nodes, embora que eu falei que não era para tirar, porque eu havia estudado a importância dos lymph nodes para, né, o nosso sistema linfático, mas ele foi insistir: "Ó, Nery, não, só vou tirar um só e tal, faz parte do protocolo para ver se não acha nenhuma". Falei: "Ok, só uma". Tá bom. Mas acabou que ele procurou, não achou nenhuma. Aí aí quando ele chegou meu esposo, ele falou: "Olha, eu tentei, mas não achei nada, não consegui". Ele falou: "Espero que as células cancerígenas também não tenham encontrado". Eu agradeci tanto a Deus, porque eu não queria que tirasse, porque eu tinha ouvido vários testemunhos, pessoas tiram e tiram muito, depois ficam com problema. Minha filha é fisioterapeuta, ela fala: "Mãe, muitas mulheres que vão lá depois que tiraram, depois não conseguem nem levantar o braço direito, tem vários problemas que pode acontecer". Então, não foi tirado, mas foi tirado o tumor e tal. E aí eu fui para casa e tal, tudo mais. Não precisei tomar um Tilenol, nada, nada para dor. Menina, minhas filhas ficaram assim: "Mãe, você não está se fazendo de forte não, mãe? Impossível, mãe, com esse corte e tudo mais". Falei: "Pra honra e glória de Deus, eu estou bem, não estou sentindo nada. Não precisei tomar um nada". Então, assim, então o que que eu falo para as pessoas? Mesmo que você tenha que passar por algum procedimento, prepare o seu corpo. O meu corpo estava completamente preparado para esse tipo de cirurgia que eu ia passar por uma cirurgia. Então, qualquer outro tipo de cirurgia, nem você vai fazer, quer dizer, claro, se é uma cirurgia, ah, não, chegou na emergência, ok, você não tem tempo para isso, mas tem um tempo. Ah, minha cirurgia daqui a um mês, a 2 semanas. Prepare o seu corpo, nutre o seu corpo, sabe? Então, é muito importante. Mesmo que de repente você também decida fazer algum outro tratamento, mas o seu corpo tem que estar preparado para passar por isso. Então, eu agradeço a Deus que foi ótimo, não precisei tomar medicamento, nada, pois logo voltei a trabalhar, sem problema nenhum. Aí tá. Ah, tá, eu estou passando rapidinho aqui para vocês que estão aí no Brasil, então, sobre a Alba Mendes, por quê? Porque eu procurei saber no Brasil, gente, teve pessoas também que tiveram câncer e tal, como é que foi? Fizeram tratamento natural, e aí me indicaram a Alba Mendes, depois conversei com ela pelo WhatsApp, ela também teve um problema também assim, ela teve um câncer de mama aqui nos Estados Unidos, depois ela fez também muitos tratamentos naturais, e hoje ela ajuda muitas pessoas, ela é terapeuta, então, o Paulo Ribeiro também, para quem não conhece, ele também conversei com ele. Deus abriu, Deus, quando a gente se coloca nas mãos de Deus, Deus vai abrindo portas assim. Se você está com o ouvido fechado e você não quer, se você só vai, ah, não, é só assim, realmente, você não vai ouvir. Mas se você se coloca na mão de Deus, Senhor, me abre portas, me coloca pessoas, Deus vai colocando pessoas. Essa Dr. Williams, Deborah Williams, ela é o seguinte, ela é cristã também, ela é lá da Jamaica. Lembra que um mês antes eu estava já fazendo uns tratamentos e tudo mais, antes de saber, eu já estava fazendo suco, estava fazendo dietas cruas e tudo mais. Alguém me mandou um vídeo dela, do testemunho dela, também teve um câncer de mama e tudo mais. E é interessante, aí eu marquei uma consulta com ela lá na Jamaica, eu aqui por telefone. Ah, uma bênção de pessoa, uma mulher cristã, fez oração também comigo. Olha, me animou muito. Então, nossa, isso me ajudou bastante. Então, assim, pessoas, não sei se vocês conhecem também o doutor Gea, né? Gea, que se chama? Ele também, aí no Brasil, ele é um coreano, né? Já está há muitos anos no Brasil. Ah, eu também assistia muito vídeos dele e tudo mais, mandei uma correspondência para ele. Ah, ele também me ajudou muito. Também, todo mundo, todas essas pessoas, então, com a mesma mentalidade, com as mesmas soluções que eu tinha aprendido das mãos de Deus, né? E que Deus tinha já me falado e Deus me colocou essas pessoas. Muito bom também. Aí então, deixa eu falar um pouco sobre a minha rotina, né? Como é que era, né? Então, algumas pessoas, sabe?
dizia, achava que eu não estava fazendo nada. Ai, Nery, você é maluca, você não está fazendo nada, você não está fazendo quimioterapia, você não está fazendo radioterapia, você não, né, não fez a mastectomia, você não está fazendo nada, você não quer lutar pela vida, você é ainda muito nova, suas filhas ainda estão novas, achando que eu tinha parado, que eu tinha, não estou fazendo nada e não vou deixar. Não, eu estava fazendo muita coisa, gente. Pelos métodos naturais de Deus, eu estava fazendo alguma coisa, porque Deus não quer também que a gente cruze os braços. Deus, sim, ele faz o impossível. A cura, Deus fez, porque ele faz o impossível. Mas os métodos que ele usou, isso eu poderia fazer. Então, eu estava fazendo minha rotina diária, né? De 5 horas da manhã começava, até às 7 horas da noite, né? Às 19 horas. Eu fazia minhas caminhadas, né? Que fazia parte do exercício, fazia a minha leitura, né? Bíblica com Deus, a minha devocional com Deus, eu derramava o meu coração a Deus e pedindo sempre Deus mais sabedoria, sabedoria. Então, a alimentação mais crua possível. Depois, então, eu fiz uma vez, uma dieta crua de 40 dias, tá? Foi a mais longa que eu fiz. Mas antes, então, eu misturava a cozida com alimentação crua. Os banhos quentes eu continuei fazendo, fiz ainda por mais, depois que eu vim de lá da clínica, fiz ainda, acho que por uns 4 meses, 4, 5 meses. Fazia um cataplasma, né? Que eu falei que era com argila e tudo mais. Então, aqui falando um pouco sobre a saúde mental, né, que é muito importante, lá o médico, doutor Sandoval, Mark Sandoval, ele, quando conversava comigo, ele conversava mais, parecia assim um conselheiro espiritual, parecia mais assim um psicólogo, sabe? Assim, a gente ficava uma hora, eram minhas consultas com ele lá. Então, ele falava, e uma coisa e tal que eu aprendi bastante, tá, era para a gente tem que resolver as coisas da nossa mente, porque nossa mente e corpo é uma coisa só, a gente não pode desligar. Não, se eu estou tratando do meu corpo agora, minha mente eu deixo para depois. Não, se você tiver algum problema com alguém, se você tiver um rancor com você mesma, né? Se você não, é alguma coisa que você não se perdoou, de repente alguma coisa que você fez na vida, sei lá, ou passou, você não se perdoou, ou não perdoou alguém que fez alguma coisa com você, ou a cura ou vai demorar muito ou não vai vir, sabe? Porque está bloqueando, isso faz parte, então você tem que trabalhar com isso, sabe? A Pedir a nossa Deus. cabeça é poderosa demais, né, Nery? É Muito. forte demais. Isso daí tá certinho mesmo. Saúde mental precisa ser cuidada em todos os aspectos, não só quando você está com câncer, mas no dia a dia a gente tem que trabalhar com a nossa saúde mental. Perfeito isso. Uhum. Não, foi muito. E eu colocava, sabe? Que às vezes, então, eu estava fazendo, achando, ok, estou fazendo, mas de vez em quando vinha assim, tipo umas nuvens escuras na minha mente, tipo assim, aquela coisa assim, ai, será que eu estou fazendo certo? Não, não sei o quê. E de repente, vi umas coisas assim, e aí eu combatia isso com a palavra de Deus. Eu comecei a botar versículos bíblicos em tudo quanto é lugar. Botava no meu carro, quando eu dirigia, assim, eu estava assim perto do volante, aí botava no espelho, botava no meu computador, no meu trabalho, botei assim, sabe? Então, realmente esse Salmo 103, ele perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Eu falei, Senhor, tu és que sara. Entendeu? Sempre lembrando isso. Porque aí que você olha para você mesmo e diz, gente, eu estou fazendo isso tudo aqui, mas, gente, eu não posso, eu não tenho condições. Realmente, se a gente olha para a gente não tem condições para. Aí você joga para Deus, porque Ele é o Criador, Ele é o que cura, Ele é o que é o dono de tudo, que controla todas as coisas, Senhor. Tu és vontade. Então, aí era versículo, é paz. Então, a paz que excede todo entendimento, porque a sua mente começa, né? Às vezes, até na hora de dormir, você vai e não consegue dormir, começa a vir uma opção de coisa. Aí, se acontece algo comigo, que não sei o quê. Aí você joga para Deus. E você pede a paz de Deus, que excede todo entendimento. E tem um poder na palavra de Deus. Nossa, que te dá uma paz. E Deus também usa as pessoas. Às vezes você recebe, alguém que está, Nélia, eu estou orando por você, aí manda um versículo, ai, que coisa boa, né? E, não sei. E outra coisa também, tem os testemunhos que eu te falei, quando eu me sentia, mas assim, eu começava a olhar os testemunhos das pessoas, e aquilo foi, sabe, foi animando. E assim, e antes de voltar esse aqui, né, no pessoal que estou fazendo hoje, aí as pessoas às vezes perguntam, e aí, Nélia, quanto tempo levou? Sabe que eu ficava indo no médico cada 6 meses,
Eu não fazia nada, ele não fazia nada comigo, mas ele foi e falou assim, um oncologista, não foi cirurgião, um oncologista falou, Nery, eu sei que você não quer fazer nada disso aqui, mas eu poderia ficar te acompanhando, passando alguns exames e tal, só para acompanhando o seu. Eu falei, tudo bem. Então, a cada 6 meses ele me passava uma bateria de exames de sangue e uma ultrassonografia. A mamografia eu já tinha falado, eu não fazia mamografia. Se alguém depois quiser saber o porquê, depois de eu estudar muito, eu não faço mamografia, tá? Então, era ultrassonografia e eram os exames de sangue. E nos exames, ok? Então, de sonografia não aparecia imagem mais nenhuma, tal, tal. E nos exames de sangue, né? Os que medem se você tem alguma célula cancerígena e tudo mais, mede o nível, sempre baixo, nunca dava no nível que, sempre negativo. Então, assim, aí ele sempre fazia, cada 6 meses ele falava só para mim, Nery, eu não sei o que você está fazendo. Ele falou assim, né? Porque eu não estava fazendo nada que ele tinha falado, sugerido. Ele falou assim, continua fazendo o que você está fazendo, está dando certo. Ele falava assim para mim. Então, ele me acompanhou, então, até a cada 6 meses. Aí, agora, ano passado, já tinha feito 5 anos. Então, ele falou assim, Nery, agora só vem a cada um ano. Esse ano eu já fui lá também novamente. 6 anos completados. E Então, deixa eu para mim... Ah, perguntar, fala. depois de quanto tempo que você fazendo esses acompanhamentos de exame, que não tinha mais nada, que você falou, você está cancer free, não tem mais nada, Não, tudo Joyce, interessante, então. Desde que eu fiz a cirurgia, assim, depois de tudo, que eu comecei cada 6 meses, para ele nunca aparecia nada de câncer mais, nem no exame de sangue, nem no. Mas para mim, na minha mente, eu ficava assim, ó, quando será, gente? Quando será que eu posso dizer que eu estou free? Mas sabe o que aconteceu? Isso foi em fevereiro, desde fevereiro, né? Eu fazendo esse tratamento. Aí chegou em novembro, aqui em novembro é dia de ação de graça. Eu assim. mesmo me dei o diagnóstico de que eu estava curada. Eu falei, dia de ação de graça, vou começar a dar graça agora. Vou começar a dizer. Eu fiz uma cartinha para os meus amigos e tudo e tal, aí contando, tararás, olha, agora eu estou só agradecendo, agradecendo a Deus. Aí mandei para o meu médico, mandei para os meus amigos, mas agora, sim, já estou bem, já estou curado. Continuei, claro, nos caminhos, né, claro, aí já não precisava mais, eu acho que eu já não precisava mais estar fazendo aquela da de febre. Os chás também eu já mudei, botei uns chás mais leves e tal, mas sim, continuei, né, com a nutrição, continuei fazendo exercícios, 8 remédios naturais, faz parte da minha vida. Mas eu falei, tô curada e tô curada. Hoje são 6 anos, para honra e glória de Deus. Fez em fevereiro, e o médico, uau, sabe? Assim, eu vou lá e tal, ele sempre, Nery, e aí, e tal? Aí sempre a mesma resposta, não, tô bem, você tá bem? Nunca tive, Joyce, as pessoas que não souberam, nunca me disseram, Nery, é, assim, é que não souberam com detalhes, ou souberam que eu tinha o diagnóstico, não diziam que eu estava doente. Nunca fiquei abatida, nunca fiquei assim, né? Nada. A mim, estava normal, né? A única coisa, então, só quem me conhecia muito, que eu te falei, que eu perdi de peso, porque eu nunca fui obesa, mas eu perdi de peso, assim, porque, como eu te falei, fiz 40 dias de cru, eu estava tomando muito suco, né? Eu fiz suco de cenoura, é o seguinte, que eu aprendi sobre isso, que o suco de cenoura é bom, então eu tomava suco de cenoura durante o dia todo, 7 copos por dia. Eu preparava já de manhã, botava nas garrafinhas, assim, tampava, botava na geladeira, e a cada 2, 3 horas eu tomava. Você ficou Então, laranjinha? fiquei, principalmente palma das minhas mãos, meus pés, né? Eu fiquei assim, uma cor meio alaranjada, né? E pegando sol, eu estava sempre no sol aqui, o máximo que eu podia, principalmente pegava sol aqui, ficava aqui no meu quintal, pegava aqui nas costas, aqui assim também, e na minha barriga, ó, o máximo que eu pudesse, né, deixar assim, eu pegava sempre o sol. Então, isso foi muito bom. É, então, hoje em dia, o que eu faço? Eu gosto de compartilhar, né, com as Sim. pessoas, quando... Aí vira e mexe, me aparece alguém nele, tem uma pessoa assim, assim, tal, que está com câncer, parará, você poderia, né, se quiser conversar comigo. Então, eu dou, assim, a mesma animação que me deram, né, que eu recebi, eu dou, procuro dar para as pessoas, porque é isso, e lembrar as pessoas que é Deus, né, que cura e Uhum. tudo mais, se é a vontade de Deus, com certeza. Então, pessoalmente, então, por telefone, ou por e-mail, ou por WhatsApp. Ah, a gente tem um grupinho agora pelo WhatsApp que a gente faz um detox a cada 2 meses. Antes fazíamos uma vez por mês,
umas coisas que eu aprendi, então eu tento, assim, ensinar um pouco, assim, para as pessoas, mas assim, é pelo menos para dar um gostinho para as pessoas e as pessoas por elas mesmas começarem, né? Ah, sim, tá sempre ouvindo alguma coisa, sempre coisas que te educam, sabe? E que te põem para cima. Então, eu acho que é o ponto mais assim importante, né? Sim, perfeito. Aqui, então, falando, né, sobre os outros remédios naturais, então isso eu falo o tempo todo com as pessoas, não só câncer, né? É qualquer problema. Ah, agora mesmo no meu trabalho tem uma moça que ela me falou que ela está com lúpus. Então ela falou, ah, Nery, o que que você pode me orientar? A orientação é a mesma. A Sim. orientação que eu recebi para o tratamento de câncer, assim, a não ser aqueles uns chás específicos, mas os outros remédios naturais é para qualquer problema de saúde. No Mad Missionary, no curso de treinamento, nós somos especializados para doenças autoimunes. Então, a gente Uhum. tem um protocolo específico, mas vou ser sincera com você, viu, Nery? Meus amigos que estão nos ouvindo aqui hoje, é praticamente a mesma coisa. É voltar à base de origem do que Deus criou ali no Jardim do Éden. De volta ao básico, ao mais natural possível. Eu falo para os meus amigos brasileiros, é comida de feira. E, né, para os nossos amigos que estão lá na África, é alimentos de mercado livre. Então, comidas que você compra assim, todos os vegetais, todas as frutas e tira os alimentos processados, tira um pouquinho do glúten, tira as coisas que te inflamam e come o que Deus nos deu, obedecendo todas essas leis, né? Não adianta só a gente focar na nutrição, porque a gente precisa do exercício, a gente precisa da água, a gente precisa da luz. Nossa, hoje em dia que tá falando aí, foge do sol, o sol vai te dar câncer de pele. Gente, muito cuidado, isso não é verdade, tá? Na verdade, as coisas que a gente coloca na pele que acaba nos desenvolvendo, né? Aumentando a chance de ter câncer de pele. Confiança em Deus. Nossa, como é importante dormir. O que tem de pessoas sofrendo de insônia hoje é muito grande. O ar puro, a temperança, né? Tudo tem que ter Uhum. temperança. Então, é exatamente isso. Todo quanto é doença não tem uma pílula mágica, é voltar nos 8 remédios naturais. Isso mesmo. É, Perfeito. tá ótimo. Eu acho que já, aqui acho que de repente até fecha aqui com isso, porque esse como você falou, é a base de tudo. E em cada coisa também, então, cada detalhe, a gente vai aprendendo mais, porque fala só repouso. Então, e aí eu estou aprendendo também cada vez mais como, aí vai os detalhes, como eu posso ter um sono mais reparadouro, porque desde que eu tive filhos, né? Aí, assim, qualquer coisa e tal, meu sono, assim, é muito leve e tal, como é que eu posso. Aí isso é deixar o quarto todo escuro, se possível dormir com alguma janela, alguma coisa aberta para entrar um ar, né? Não ter nada de eletrônico no quarto, né? Essas coisas todas assim são detalhes que a gente vai implementando. E eu continuo aprendendo. O aprendizado é para o resto da vida, não pode dizer, ah, não, agora eu não preciso mais nada, já estou. Não, é aprendendo, então, questão que você está falando, questão das coisas tóxicas que a gente tem em casa, é produto que eu estou mudando ainda, já mudei bastante, estou continuando mudando. É o que eu limpo o pó. Olha, que produto é esse? Não, procura a coisa mais natural possível. Eu já aprendi até que óleo de coco, você deixa derretido, bota um pouquinho de óleo essencial, é bom para passar nos móveis. Assim que eu estou fazendo. Aí não passo mais aquele spray que aí eu fico cheirando aquilo é coisa contaminada que vem para mim, para os meus pulmões, vem para tudo. Então, a gente vai aprendendo. Vai, perfeito. Que lindo o seu testemunho. Você sabe que a primeira vez que a gente conversou ali por telefone, eu acho muito bonito quando a gente vê o milagre de Deus em cada aspecto da vida, sabe? A gente vê a mão de Deus cuidando de todos os detalhes. Você, já sendo uma pessoa vegana, uma pessoa extremamente saudável, né? Deus colocou você nessa situação. E em todos os momentos dá para ver pelo seu testemunho que você deu glórias a Deus. Você fez a sua parte também, né, Nery? Você não ficou, ah, é Uhum. vontade de Deus? Não. Você trabalhou, você lutou, você dedicou tempo, fez a sua vontade, fez a vontade de Deus e seguiu bonitinho o protocolo natural. E Deus, graças a Deus, te deu a cura. Louvado seja Deus por isso e continue aí pregando, mostrando para esse mundão afora que nós temos sim um Deus poderoso, o Deus do impossível, que faz milagre sim, mas nós temos que fazer a nossa parte também para a bênção poder, né, vir de Deus. Você tem as últimas palavras, um conselho que você tem aqui para o povo que está nos ouvindo hoje, que você queria compartilhar?
Não, meu conselho, então, seria isso mesmo. Então, não espera chegar também uma doença, né? Hoje em dia, então, o jeito que a gente está vivendo o mundo, o jeito que está, já tem muitas coisas contra a gente. Então, nós temos já que precaver, a gente já tem já que estar preparado. Então, como eu falei, para mim, o que facilitou mais é que eu já vinha já colocando em prática as coisas que eu já estava aprendendo. Então, já começa hoje. Ah, mas é muito difícil. Então, começa com as pequenas coisas. Já começa retirando alguma coisa aqui, colocando mais coisas, coloca mais alimentos nutritivos, em vez de pensar só em tirar, né? Ai, deixa eu comer mais frutas. Então, já começa, né? A sua refeição, então, começa as frutas primeiro, deixa eu começar a salada primeiro, as coisas primeiro. Coisas assim, né? Já começa desde hoje. Dormir. Então, deixa eu ver, determina um horário para você dormir. Olha, antes das 10 eu tenho que estar na cama. Se você tem o hábito de estar, né, muito tempo até mais tarde, desligar já aparelhos e tudo mais. Começa hoje, você pode começar hoje, bebendo água, que eu estou falando com você aqui, mas minha água está aqui, ó. Antigamente era difícil para mim beber água. Hoje eu tomo, acordo de manhã, é o que eu aprendi lá, continuo, já tem mais de 6 anos fazendo isso. Eu tomo 2 copos de água com limão pela manhã, já em jejum. Então, antes, no começo, beber água para mim em jejum era. Aí eu comecei aos pouquinhos. Hoje, 2 copos para mim, eu estou bem, entendeu? Então, você já começa. Então, eu já digo, vocês hoje que estão me ouvindo, já começa alguma coisa, mesmo que seja um pouquinho, você pensa que é pouca coisa, não, mas já faz. Deus abençoa as nossas, a nossa fé, mesmo que seja, né, do tamanho de uma mostarda, o pouquinho que você já vai fazendo e já vai ter um resultado e você vai abrindo mais caminhos e depois você vai ver, uau, nossa, você vai olhar para trás, uau, já caminhei bastante. E outra coisa, você vai assim ajudar muito outras pessoas, ajudar a sua família, um vizinho. Ai, é uma coisa tão gratificante, é muito bom. Então, espero que todo mundo entre nessa e com a ajuda de Deus, sim, que seja um testemunho e uma ajuda para outras pessoas. Perfeito, Nery. Que Deus continue te abençoando, você, a sua família, suas filhas, seu esposo. Continue nesse ministério aí, levando a mensagem da saúde para as outras pessoas, o seu testemunho. E é isso. Com certeza você vai ser convidada para o canal novamente. Talvez a gente podia ser um pouco mais específicas no tipo de suco e nos tipos de chá que você tomou, né? Só para ser uma parte mais prática do seu testemunho. Mas obrigada pelo seu tempo, obrigada a vocês que nos assistiram aqui. Que Deus abençoe todos vocês e até mais.